A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Por aqui, pastor Josemar Evangelista. Eu sou pastor na Assembleia de Deus, com mais de 20 anos, e sou formado em bacharel em teologia. E eu estou aqui para poder ajudar você, que é da Assembleia de Deus e que tem um desejo e tem um chamado do Senhor para poder ministrar a palavra. E eu tenho recebido diversos pedidos de alguns irmãos para poder estar ministrando para eles, para que eles venham exercer o ministério com excelência. Pensando nisso, eu estou fazendo este vídeo para poder te ajudar, para que você seja aperfeiçoado para a grande obra que o Senhor tem te chamado. E eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal e você ative aí o sininho, aquele sininho que aparece, você ative ele e clique em todas, para que o YouTube possa nos recomendar para outros irmãos também que têm o mesmo desejo, o mesmo chamado que você tem, tá ok? Mas em primeiro lugar, eu quero dizer que muitas das vezes as pessoas têm um nervosismo que abate sobre ela quando elas são chamadas para pelo menos para uma saudação, e as pessoas ficam nervosas, ficam sem jeito de falar, ficam tímidas, ficam com vergonha, às vezes ficam trêmulas. Quando eu comecei, eu me lembro do primeiro dia, também foi da mesma forma. Fiquei muito nervoso, achei que não ia conseguir, mas o tempo foi passando e eu comecei a estudar, e no decorrer da minha jornada eu desenvolvi uma técnica muito fácil, muito simples e que tem desenvolvido muitas pessoas. Hoje eu tenho irmãos que simplesmente não falavam. Eram irmãos que às vezes até os pastores diziam que ele não tinha chamado para aquilo, mas é só questão de treinamento, é só questão de oração, é só questão de buscar a Deus, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é simples, não é? Como você, às vezes em casa, pregar a palavra, falar de Jesus para um parente seu, você falar de Jesus, que Jesus salva, que ele liberta, que ele cura, às vezes na rua para uma pessoa, e às vezes você fica um pouco nervoso, porque você vai para o altar, quando você é chamado para dar uma saudação, e você fica pensando assim, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Não é isso mesmo? Fala aí, se você não pensa isso. Então te bate o nervoso, você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer e acaba deixando de desenvolver e despertar o dom que há em você, em que Deus já colocou em você, para que muitas almas e muitas vidas sejam alcançadas. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui uma dica para vocês de algo e de ferramentas que nós utilizamos para poder estar aplicando da melhor forma possível a palavra de Deus, e estamos trabalhando também com nervosismo através da oratória, através do preparo, que eu vou estar falando para vocês também mais para frente, mas aqui por hoje eu quero falar só sobre esses 3 termos que está aqui, que vocês podem estar olhando aqui, tá? Nós estudamos a hermenêutica, nós estudamos a homilética e nós estudamos também a oratória. Somente isso aqui, rápido, que o vídeo vai ser rápido, tá? O que é a hermenêutica? A hermenêutica bíblica nos fala da interpretação dos textos bíblicos, ou seja, você vai ler o texto bíblico, você vai interpretar esses textos bíblicos, tá ok? Agora, por que a necessidade de uma interpretação? Porque existe um abismo muito grande entre o período bíblico, o período em que a Bíblia foi escrita, e os nossos tempos, Esse abismo se chama um abismo cultural, porque a cultura onde foi escrita no mundo bíblico a palavra de Deus
é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Um abismo também linguístico, né? Porque o idiomático, né? O idioma deles, né? Era o hebraico no Antigo Testamento, um pouco do aramaico e também o grego no Novo Testamento, e também abismo geográfico, porque os fatos bíblicos se deram em um local, em um ambiente, uma geografia que não é nossa geografia. Então, qual é a sua função da hermenêutica nesse caso? Você vai estudar o texto bíblico, vai aprender todo o texto, você vai ter que estudar o contexto, vai ter que estudar por que o autor está escrevendo aquilo, quando que se deram aqueles fatos, por que ele escreveu, tá? O significado daquilo que ele escreveu, para depois você aproximar, né, esse período aí de muitos e muitos anos para trás, você aproximar essas passagens bíblicas ao nosso contexto, à nossa cultura, ao nosso idioma, à nossa geografia e ao contexto em que a pessoa está vivendo, tá ok? E aqui também utilizamos da homilética. A homilética, ela nos ensina como é que nós vamos falar, né? De que forma nós vamos falar, de que forma nós vamos nos portar. E aqui a oratória. Como é que você vai apresentar o teu sermão? Como é que você vai falar? Tá ok? Então isso aqui existe algumas técnicas, mas que eu quero dizer para vocês que o mais importante, que eu costumo sempre falar com os irmãos aqui da igreja, que todos os dias nós temos que tomar um chá. E eu ensino sempre assim, por códigos, tá ok? Porque fica muito mais fácil de você aprender. Então, qual é esse chá que você tem que tomar todos os dias? Olha só, tem que tomar esse chá, tá? O que é o chá? O C é o C de conhecimento, ou seja, você vai estudar, você vai adquirir conhecimento, tá ok? E você vai se aprofundar na palavra, né? Ou em qualquer outro assunto em que você queira, ou até mesmo na vida secular. Você vai fazer uma faculdade, assim como eu fiz, né, de enfermagem, teologia, você vai se estudar, especializar na sua área, tá ok? Então esse é o conhecimento, é o período em que você está aprendendo, tá ok? E aqui o H é de habilidade, tá? A habilidade, ela só vem quando você começa a praticar aquilo que você conheceu. Então, quanto mais você pratica aquilo que você conheceu, muito mais habilidade você vai adquirir para executar essa tarefa, tá ok? E aqui o A é de atitude, né? A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Se você simplesmente conhecer, mas se você não tiver nenhuma atitude em relação àquilo que você conhece, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida. Se você conhecer e de alguma forma tentar e conseguir ser hábil naquilo que você faz, mas se você não tiver nenhuma atitude, você vai ficar no mesmo lugar. Se você fizer medicina, por exemplo, se tornar um médico, mas se você não tiver a atitude de querer atuar, esta faculdade na sua vida não vai fazer nada. Porque o que vai mudar a sua vida, o que vai fazer a diferença na sua vida, é a sua atitude em relação àquilo que você aprendeu. Por exemplo, como a palavra de Deus é nossa regra de fé e de prática, o que vai fazer diferença na nossa vida é simplesmente conhecer ou viver aquilo que a gente aprendeu através da palavra, né? Porque conhecer, muitas pessoas conhecem. Agora, a atitude de decidir obedecer a palavra de Deus, de obedecer, você tem que adquirir conhecimento.
vezes acontece. Você que, irmão, saldo, ele é a diferença, não é, entre aquilo que entra e aquilo que sai, entre o crédito e o débito. O que resta é o quê? É o saldo. E às vezes a gente chega lá, saldo dos irmãos com a paz do Senhor, não é simplesmente para cumprir uma liturgia. Às vezes você fala tão rápido, porque você está tão nervoso, você fala tão rápido, que as pessoas nem percebem o que você falou, porque você quer se livrar logo, né, da palavra. Não é? Mas então, o que acontece? Às vezes vocês cometem isso aqui é antigo. Eu cresci, irmãos, ouvindo isso aqui com toda sinceridade. Mas a partir de hoje você vai fazer diferente em nome de Jesus. Porque saldo não é cumprimento. Saldo, ele é a diferença entre o crédito e entre o débito. Entre o que entra e o que sai. O que resta é o quê? O que você tem de crédito, não é? O que você tem lá de saldo é negativo, o seu saldo está positivo. Então isso aqui não, irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai lá e você não vai falar salve dos irmãos com a paz do Senhor, tá ok? Ao invés disso, você vai falar o quê? Ó, você vai falar eu saúdo, tá ok? Então aqui eu saúdo os irmãos ou aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tá ok? Agora, se você não quiser falar saúdo, que fica um termo um pouco rebuscado, às vezes algumas pessoas não estão acostumadas com a palavra, às vezes pode alguém falar, ih, fulano, só porque agora começou a estudar, já está um pouco metido, querendo falar difícil, não é? Então, simplesmente eu cumprimento, porque a saudação, ele é um cumprimento aos irmãos, tá ok? Então você está o quê? Cumprimentando. Então, se você está cumprimentando, quando você passa por alguém na rua e você vai cumprimentar essa pessoa, você não cumprimenta passando de uma forma muito rápida, não é? Você não faz isso, você para, oi fulano, bom dia, tudo bem, como vai, como você está, oi fulano, como foi seu dia, não é? Então você cumprimentou, deu uma parada. Da mesma forma, quando você está lá na igreja e recebe a oportunidade para ir até ao altar, para ali liberar uma palavra de Deus para os irmãos, então é um cumprimento para os irmãos. Então faça de conta que você está na sua casa, que você está conversando com um amigo, então suba de uma forma tranquila, não é? E vai lá e diga assim, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora eu falei um outro termo aqui, que eu ia falar no outro vídeo, né? Se você quiser que eu continue falando sobre como você pregar, te dando aqui alguns gatilhos e que também passe para você um método passo a passo que eu desenvolvi para você, você coloca nos comentários, pastor, eu quero que você fale desse assunto assim, 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 da pregação. Como é que eu consigo? Como é que eu faço? Como é que eu me porto? Como é que eu falo? Qualquer dúvida que você tenha em relação a isso daí, a oratória, a homilética e a hermenêutica, você fale comigo. Mas a mensagem é simples, irmãos. Né? Jesus é simples. Né? Então aqui, quando eu falei o cumprimento, uma outra coisa também que a gente costuma fazer, e eu cresci assim também, o cumprimento. Então, quando você vai cumprimentar, olha só, você está lá cumprimentando os irmãos. Eu cumprimento aos irmãos, não é isso? Então aí às vezes fica o culto todo assim. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, mas por vezes tem pessoas que estão nesse culto evangelístico e a pessoa vai lá para aceitar Jesus. A pessoa bota no seu coração, hoje eu vou naquela igreja, aquela igreja é uma bênção, eu vou lá porque eu vou aceitar Jesus hoje. Mas quando ele chega lá, todos que sobem no altar dizem assim, eu cumprimento os irmãos, eu cumprimento os irmãos.
E aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que foram ali para aceitar Jesus. Porque você o tempo inteiro cumprimentando os irmãos no culto todo, mas quando chega no final do culto, você estende e você faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Como ele vai aceitar Jesus? Se durante o culto inteiro, você, momento algum, você falou com ele. Então, por isso, para poder humanizar, porque o culto, ele começa em casa, né? O salmista diz assim, alegrei-me quando me disserem. Então, você já vem alegre. Mas para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, o culto começa em casa, mas tem que começar lá na porta da igreja, desde a entrada, na recepção, no abraço, no fique à vontade, volte sempre, ofereça um lugar, sente aqui, sente ali, tá ok? E isso aí é para a honra e glória do nome do Senhor, e tudo estamos glorificando ao Senhor. Então isso aqui não é para denegrir ninguém, isso aqui não é para apontar erro de ninguém, isso aqui é para nos aperfeiçoar diante de Deus e na palavra. Então, a partir de hoje, você não vai falar eu saldo mais, você vai falar eu cumprimento. E você não vai falar eu cumprimento os irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que tenha suprido a sua expectativa. Nós temos um método que foi criado por mim mesmo no decorrer da minha história de estudos, que aprende de uma forma muito facilitada tudo. Tem pessoas que já estão aí com um grupo de oração em alguns outros lugares, pessoas que não falavam, tá? Pessoas que pensavam assim, olha, não tem um jeito para isso, né? Mas todos nós temos um chamado específico para a obra de Deus. Eu sei que o chamado de Deus arde no teu coração. E eu sei que você quer pregar, tem um desejo no teu coração de pregar mensagens impactantes, mensagens que venham tocar o coração das pessoas e que essas pessoas venham chorando para aceitar a Jesus Cristo. Mas uma coisa eu quero te dizer aqui, como pastor, como experiente de anos aí no campo. Muitas das vezes eu vi pastores desenvolverem técnicas, os pastores utilizarem do poder de persuasão para que as pessoas aceitem Jesus. E às vezes as pessoas aceitam Jesus, ele diz assim, eu ganhei ontem tantas almas para Jesus, eu ganhei ontem tantas almas para Jesus. Você não ganhou. Quem ganhou foi o reino de Deus. Porque enquanto você prega, se o Espírito Santo não te der a palavra, e se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, ninguém aceita Jesus. Ele aceitou Jesus porque você pregou. Você foi um instrumento de Deus. Porque outra coisa que nós aprendemos também, tem coisas que eu vou falar aqui que vai impactar o seu coração, que vai impactar a sua vida e que vai mudar muita coisa que você aprendeu, né? Que já foi descortinado para mim. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus, porque é a obra de Deus. E eu e você somos apenas instrumento pelo qual Deus realiza e opera todas as obras que Ele quer na face da terra. Isso porque ninguém faz a obra de Deus sem Deus. Porque Deus, aquele que Ele chama, aquele que Ele envia, Ele faz questão de ir junto para fazer com que a sua obra dê certo e que tenha fruto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, que a glória, que o poder, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E eu profetizo sobre a tua vida. Você que tem um chamado para pregar a palavra de Deus, você que sente esse chamado arder no teu coração, se posiciona que Deus vai te usar muito nesta terra como profeta, Deus vai te ungir nesta terra, você vai ser motivo de orgulho na sua casa. Eu sei que eu estou falando para pessoas que passaram por rejeição, que ouviram por palavras negativas na tua vida, de que não ia conseguir nada, que não tem chamado, de que Deus não vai mudar. Eu profetizo que o Senhor vai arrancar o vício da tua vida. Eu profetizo que o Senhor vai te tirar do cativeiro que você está e vai te dar vitória. E muitos vão dizer, assim como alguns falavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ninguém dá credibilidade àquela cidade pequena, àquela cidade de poucos habitantes. Mas é de lá que o nosso Deus escolheu que viesse o Messias. Você está ouvindo essa mensagem arde no teu coração. Muitas pessoas dizem,
pode vir alguma coisa boa desta casa, pode vir alguma coisa boa deste lar, um lar destruído, um lar de história de fracassos, mas eu quero te dizer que o Senhor te escolheu e você está assistindo esse vídeo hoje porque o Senhor te escolheu e te chamou para que através de você muitas vidas sejam libertas do cativeiro de Satanás e recebam a sua vitória. Por aqui fico eu, pastor Josemar Evangelista. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. E se você quiser que eu passe para você o método simplificado que eu desenvolvi, que vai fazer você decolar, não é? No mundo bíblico, né? Que você vai falar com fluência no altar, que vai técnicas que vão tirar sua timidez, é só você colocar abaixo, ok? Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus.